Sessão não deliberativa, 29/9/2025. A número regimental, declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Passamos à lista dos oradores inscritos, que terão até 20 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, convido o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Presidente Chico Rodrigues, quero falar hoje sobre a guerra entre palestinos e Israel. O presidente permita ainda que eu comente um projeto de sua autoria, que eu tive a alegria de ser o relator, que amplia de 2 para 8 dias a licença dos trabalhadores da área pública e da área privada, porque só tinha assegurado antes para a área pública, e teve uma repercussão muito boa no meu estado, viu? Houve um comentário só positivos pelo seu projeto, que eu tive a satisfação de relatar. Senador Chico Rodrigues, que preside essa sessão, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, o número de mortos palestinos já ultrapassa 65 mil pessoas. Há também um número alto de feridos, em torno de 167 mil. Diversas fontes estimam que grande parte das vítimas sejam civis. Por exemplo, desde março de 2025, de cada 16 pessoas mortas por ações militares em Gaza, cerca de 15 seriam civis, segundo o monitor ACLED. Os hospitais da região estão em colapso. Muitos foram danificados ou interromperam suas operações devido a bombardeios ou falta de combustível. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, há escassez de insumos médicos, alimentos, água potável e combustível. A infraestrutura da saúde está sobrecarregada e a situação geral é de guerra intensa. Bombardeios, ofensivas terrestres, cortes de abastecimento, restrição à ajuda humanitária e deslocamento em massa de civis. Diversas agências de notícias relatam que o número de pessoas deslocadas é enorme. Existem sérias preocupações de que partes de Gaza enfrentem fome ou que seja difícil evitar níveis elevados de mortalidade indireta por doenças, repito, fome, falta de atendimento médico, caso a ajuda humanitária não seja ampliada. É, portanto, um cenário extremamente grave, marcado por genocídio e catástrofe humanitária. Israel, faço aqui a devido esclarecimento, presidente, rejeita essas acusações que chegam a nós, por exemplo, aqui no Brasil e no Congresso. Senhor presidente, em 2010, o governo brasileiro, do presidente Lula, reconheceu o Estado da Palestina. O Itamaraty explicitou os motivos do reconhecimento: apoio histórico à autodeterminação dos povos, coerente com a tradição da política
externa brasileira, de defesa da independência e a soberania dos povos. Contribuição às negociações de paz, ter apresentado como um gesto para criar condições mais favoráveis e uma paz justa e duradoura entre Israel e a Palestina. Claro, estamos referindo aqui ao Oriente Médio. Defesa da solução de 2 estados, reafirmando que a convivência pacífica entre Israel e Palestina só seria possível mediante reconhecimento mútuo e fronteiras seguras. O Brasil declarou reconhecer o Estado palestino dentro das fronteiras anteriores à guerra dos 6 dias, alinhando-se à posição da maior parte da comunidade internacional. O reconhecimento foi baseado em diversas resoluções da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança da ONU, que defendem o direito ao Estado palestino e se posicionam sempre pela paz. Este gesto brasileiro foi seguido rapidamente por outros países da América do Sul, como Argentina, Uruguai, Bolívia e Equador, fortalecendo assim uma onda regional de paz e de reconhecimento. Atualmente, Austrália, Canadá, Reino Unido e Portugal também reconheceram o Estado palestino. Mas, senhor presidente Chico Rodrigues, estudos de entidades especializadas apontam que, mesmo se a guerra cessasse imediatamente, as mortes indiretas por doenças, falta de água, saneamento, alimentos e colapso do sistema de saúde podem superar em muito o número de mortes diretas. Portanto, nossa mensagem, e venho à tribuna do Senado do Brasil, numa mensagem clara: parem a guerra, basta de mortalidade, de desumanidade. Tenho certeza que o povo de Israel quer paz, o povo da Palestina quer paz, o mundo quer paz. Que se libertem todos os reféns de Israel e da Palestina. Minha mensagem final é, presidente Chico Rodrigues, o mundo precisa de paz. O povo palestino quer paz. O povo israelense quer paz. Todos nós queremos paz. Os povos da Palestina e de Israel podem ter certeza, desejam viver em paz, querem sentir o amanhecer com o sol nos olhos, sem medo, sem aflição, sem angústia, sem ter que correr porque bombas estão explodindo. Eles querem ouvir o riso das crianças, sem as metralhas e bombas de guerra. Querem caminhar sem o peso da perda constante, cotidiana. Querem sim a paz. Sonham com cidades seguras, com famílias protegidas, com um futuro onde os filhos cresçam sem a sombra terrível do terror da guerra. O povo da Ucrânia quer também a paz. O povo do Sudão quer paz. De Mali quer paz. Burkina quer paz. Nigéria quer paz. Somália quer paz. Mianmar quer paz. Por isso, presidente, se nós olharmos para o planeta, todos querem a paz. Quem é que não quer viver em paz, em harmonia? Por
Podíamos pegar aqui o continente africano, as guerras permanentes que existem por lá, de países daquele continente, mas todo sonho com um dia terem paz. Conforme a Academia de Direito Internacional Humanitário e de Direitos Humanos de Genebra, senhor presidente, por isso eu aqui citei, há 110 conflitos armados ativos, dados de 2024 a 2025. 110 conflitos. Guerra, guerra e guerra. Teria aqui que citar os países e citar a palavra guerra uma centena de vezes. O Instituto de Pesquisa de Paz de Oslo registrou 61 conflitos armados em 36 países. Em 2024, o número é o maior desde 1945. A humanidade tem o direito de viver sem medo, de existir com esperança, de ter amor no coração, de criar filhos que conheçam o mundo pela beleza e não pela dor. Criar filhos que possam ver seus bisavós, seus avós, seus pais, e não só ter a lembrança que eles foram mortos na guerra. Os grandes filósofos escreveram que a paz não é apenas a ausência de violência, é a presença da justiça, do respeito e dignidade. É de pensar no bem comum, de fazer o bem sem olhar a quem. É reconhecer que cada vida tem valor, que cada povo tem o direito de sonhar. Enquanto houver vozes que se levantem pelo diálogo, como nós aqui no Brasil estamos apontando, enquanto houver mãos dispostas a se unir, em vez de só lutar, matar e morrer, a esperança e o amor vai prevalecer. O mundo inteiro precisa ouvir esse clamor e responder: sim, a paz é possível e todos em todas as terras merecem viver com ela. Era isso, presidente. Concluo aqui minha fala, não numa posição tendenciosa ou ideológica. Eu duvido que o povo de Israel não sonhe com a paz. Os seus filhos, quando são mandados para o fronte, eles sabem que muitos não voltarão. Eu duvido que os filhos palestinos que estão no confronto não querem a paz. Até brasileiros que foram para lá, ou em outras guerras que deram pelo mundo, eles sabem que a paz é o caminho, e voltar para sua pátria mãe e viver os seus anos de vida com carinho, com liberdade, com solidariedade, um respeitando o outro dentro da sua pátria. Eu escrevi um livro e termino com isso, senhor presidente. Eu digo, pátria, pátria, cada um no seu país, porque pátria, pátria somos todos. Agradeço, presidente. Ouvi atentamente aqui o pronunciamento de Vossa Excelência, senador Paulo Paim, Vossa Excelência sempre tocando em fatos que fazem parte do cotidiano da nossa população e, nesse caso, especificamente aí, da humanidade. Vossa Excelência, quando se refere à guerra entre palestinos e Israel, Vossa Excelência deixa as vísceras abertas aqui aos olhos de toda a humanidade para o que tem acontecido lá de uma forma extremamente insensível, brutal e inaceitável. São mais de 230 mil palestinos ou mortos ou mutilados, feridos, mutilados, enfim. E isso não deixa de ser um grito de alerta, onde os países hegemônicos, que têm maior poderio, seja ele intelectual, no sentido de fomentar ou não essas guerras, ou militar, ficarem
realmente alertas, mas mais do que alertas, é verificar que é a natureza humana que está sendo ferida. Você está praticamente destruindo famílias, destruindo uma sociedade. Os palestinos também, como os israelenses, têm direito ao seu território, têm direito de viver em paz. E hoje, por coincidência do seu pronunciamento, deve haver um encontro do presidente Trump com o presidente Benjamin Netanyahu para tratar exatamente do fim dessa guerra que nem um lado nem o outro importa, né? Portanto, muito oportuna a sua manifestação. A gente verifica que já não existem mais hospitais em condições de atender a feridos, porque os mortos já nem precisam mais, já os olhos do mundo já com arrepio, né, já acompanham os funerais aí em todos os minutos, principalmente na televisão, nas redes sociais. Cada dia mais a escassez de medicamentos, de alimentos, de água, enfim, é o que depende da sobrevivência do ser humano. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento e eu tenho certeza que, ficando registrado nos anais do Senado, ele, obviamente, vai ser mais uma página da sua história aqui nessa casa, uma história brilhante de uma dedicação ímpar na defesa do povo do Rio Grande do Sul e do povo brasileiro, se estendendo numa projeção muito maior à defesa de toda a humanidade. Então, parabéns, Vossa Excelência. Presidente, obrigado pelo seu pronunciamento e permita que eu diga só uma frase. Os que comandam a guerra não vão para a guerra. Eles ficam nos seus palácios e quem vai para a guerra e morre é o povo. É em nome do povo que eu entendi que Vossa Excelência fez esse compromisso e que eu também falei aqui, do povo de Israel e do povo da Palestina. Muito obrigado. Gostaria de convidar Vossa Excelência para assumir a presidência enquanto eu pronuncio o meu pronunciamento hoje, nesta tarde. Passo a palavra ao presidente em exercício, senador Chico Rodrigues. Senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores, população brasileira que nos assiste nesse momento, hoje nós temos a oportunidade de discutir um tema de extrema importância para o futuro do Brasil. A implementação da reforma tributária por meio do PLP 108 de 2024, que deve ser aprovado por esta Casa esta semana e agora se encaminha para a sua regulamentação e aplicação. Este é, sem dúvida, um passo decisivo na construção de um sistema tributário mais justo, mais eficiente e mais equilibrado, não só para o Brasil, como para todos os países que nos têm como referência, e, indiretamente, para os estados e municípios, que são parte essencial da Federação Brasileira. É um passo fundamental para a modernização e informação de regras, que no sistema atual cria inúmeros problemas para a nossa população, para o comerciante e, consequentemente, e principalmente para o consumidor. A implementação da reforma tributária trará inúmeros benefícios para o Brasil e, logicamente, também para a Amazônia e o meu estado de Roraima. O PLP 108 de 2024, na versão que será submetida ao plenário do Senado na terça-feira, tem o objetivo de promover a distribuição mais equitativa da arrecadação tributária entre os entes federativos, além de dar maior previsibilidade e segurança jurídica, tanto para os contribuintes quanto para os governos estaduais e municipais, que são
os maiores receptores desses impostos. E com essa equalização, haverá, obviamente, a possibilidade de melhorar o desempenho econômico, financeiro dos entes federados e, lógico, isso se reverter em benefício da população. Este é um avanço fundamental na implementação da reforma tributária, que busca simplificar o sistema de reduzir distorções e, ao mesmo tempo, preservar a autonomia e as finanças locais, sejam elas municipais ou estaduais. Primeiramente, é crucial destacar que a reforma tributária não pode ser vista apenas como uma mudança de regras fiscais. Ela é, na verdade, um reflexo de um processo amplo de fornecimento da Federação Brasileira, no qual os estados e municípios não serão deixados de lado. O PLP 108 de 2024 contempla justamente a necessidade de reorganizar a distribuição da arrecadação de impostos entre as diferentes esferas de governo, garantindo que todos os entes federativos possam exercer suas competências de forma mais eficaz, sem comprometer a justiça fiscal. No sistema atual, parte dos impostos de um produto consumido em Roraima, por exemplo, vão para os estados produtores. Com a implementação desta reforma, os produtos consumidos no estado de Roraima, por exemplo, vão arrecadar impostos para o estado de Roraima e para beneficiar a sua população. E assim para os demais estados federados. É o princípio da arrecadação do destino. Lógico, essa mudança levará um tempo de tramitação, mas a direção já está sendo dada. Lógico que os legisladores que se debruçaram sobre essa questão tributária têm a sensibilidade de entender que nós não podemos continuar numa verdadeira ciranda tributária em todo o país, definindo regras, normas, tudo no sentido de melhorar a arrecadação, mas, acima de tudo, ter a melhor aplicabilidade para atender a população brasileira com saúde, educação, transporte, segurança, logística, etc. No sistema atual, parte dos impostos de um produto consumido em Roraima, por exemplo, vão para outros estados produtores. Com a implantação dessa reforma, os produtos vão arrecadar impostos para o nosso estado. Além disso, para os estados, o projeto traz a oportunidade de diversificar suas fontes de receita, promovendo um modelo mais equilibrado de compartilhamento de impostos, especialmente para a criação de um fundo de compensação que atenua as perdas de alguns estados e que possam ter a transição para o sistema tributário proposto. Esse mecanismo vai garantir estabilidade fiscal durante a implementação da reforma. Já para os municípios, a importância do PLP 108 de 2024 é igualmente significativa. O projeto assegura uma repartição mais justa das receitas tributárias, o que garante que os municípios, que estão na linha de frente da produção de serviços à população, não sejam prejudicados no processo de transformação do sistema tributário. Além disso, o projeto também cria um mecanismo de compensação para municípios que possam perder a arrecadação com as mudanças, o que é crucial para a manutenção das qualidades dos serviços públicos, como a saúde, a educação, a infraestrutura, que são de responsabilidade fundamentais das prefeituras. Portanto, em um país tão grande e diverso quanto o Brasil, onde cada estado e município tem suas peculiaridades e necessidades fiscais, é fundamental que a reforma tributária seja conduzida de maneira colaborativa entre os entes federativos. O PLP 108 de 2024 proporciona essa cooperação, oferecendo mecanismos para que os estados e municípios não apenas possam se adaptar à nova realidade fiscal,
mas também possam ser protagonistas no processo de desenvolvimento e crescimento da economia do país. Ao garantir a equidade de distribuição de receitas e estabelecer um sistema de compensação, o PLP 108 de 2024 contribui para reduzir desigualdades regionais, promovendo uma redistribuição mais justa da arrecadação tributária, especialmente em um país com tanta diversidade econômica como o nosso. É um passo fundamental para reduzir as disparidades entre os estados mais ricos e os mais pobres, algo que só vai beneficiar o cidadão brasileiro ao proporcionar melhores condições de vida e mais investimentos em áreas essenciais como a saúde e a educação. O PLP 108 de 2024, que examinaremos amanhã no plenário do Senado, estabelece um novo pacto federativo, no qual os estados e municípios têm o papel de atores fundamentais na construção do sistema tributário nacional. Como senador eleito por Roraima, estou certo que esse projeto e a reforma tributária que ele regulamenta vai impulsionar o Brasil para um futuro mais justo e desenvolvido. E Roraima será extremamente beneficiada com todo esse processo. É o que dizem todos os especialistas da área. A aprovação do PLP 108 de 2024 é um marco para a reforma tributária aprovada no ano passado e é um passo importante na construção de um sistema fiscal mais moderno e integrado, em que os estados e municípios exercerão com eficiência o seu papel, sem perder autonomia e com um sistema que será mais transparente e justo para todos. Portanto, senhor presidente, esse tema, em relação ao PLP, que regulamenta a reforma tributária, nós verificamos que é um tema recorrente, que houve uma análise de um grupo de senadores que são especialistas nessa área fiscal e tributária, que se debruçaram com as autoridades do governo, com a iniciativa privada, analisaram com transversalidade e com a precisão que eu chamaria até de cirúrgica a necessidade das compensações entre os estados federados e os municípios, até porque são quase mais de 5.500 municípios, obedecendo uma curva, uma senoidal de arrecadação, uns mais, outros de forma mediana e outros muito pouco, que tem que ter, obviamente, uma compensação. Por isso, tudo isso ficou contemplado no PLP 108. E isso, obviamente, vai realmente, no nosso entendimento, dar um certo reequilíbrio nas receitas para que possa, na verdade, potencializar os investimentos de curto, médio e longo prazo, porque atualmente nós sabemos que é impossível você realmente fazer um planejamento, principalmente em prefeituras pequenas que não têm arrecadação própria, de investimentos que vão atender às demandas reprimidas da sociedade. Portanto, amanhã será um dia muito importante aqui para o Senado, porque nós vamos ver esse projeto sendo aprovado e, logicamente, criando uma esperança, uma expectativa positiva para que nossos estados, os municípios e a federação também possam realmente ter recursos para melhorar a vida da população brasileira. Esse era o meu pronunciamento, senhor presidente, ao tempo em que eu gostaria de dizer a Vossa Excelência, e como o tempo ainda me permite, nós estamos fazendo um trabalho muito cuidadoso no nosso estado em relação à entrega às prefeituras municipais de equipamentos que são fruto de ações, emendas parlamentares parte e outros recursos de um programa de apoio à agricultura nos municípios brasileiros, através do Ministério da Educação. O presidente Lula, obviamente, determinou ao Ministério da Agricultura e o ministro da Agricultura, nosso colega, né,
teve um cuidado fantástico ao selecionar os municípios, ao ver a quantidade de equipamentos aliadas às emendas com os quais foram adquiridos também esses equipamentos, e nós, com aproximadamente 20 e poucos, 21, 22 equipamentos, escavadeiras hidráulicas, pá carregadeira, caçambas traçadas, tratores agrícolas, estamos contemplando vários municípios do nosso estado, principalmente aqueles mais carentes, que com recursos próprios não têm condições de ter patrulhas mecanizadas para melhorar o setor rural nesses municípios. Nós estamos fazendo essas entregas e tenho certeza, e poderia dizer, deixar o recado aqui ao nosso colega ministro Carlos Fávaro, que há uma satisfação enorme, tanto dos prefeitos, obviamente, que vão dispor desses equipamentos com tecnologia embarcada de última geração, e também a população que vai realmente ser beneficiada nesses municípios. Portanto, eu gostaria de deixar esse registro e, obviamente, após a entrega que deverá ser agora no mês de outubro, nós faremos um pronunciamento citando, inclusive, manifestações bem expressivas dos prefeitos, dos senhores vereadores, vereadoras e principalmente dos produtores rurais que estão recebendo esses equipamentos para melhorar a vida dos seus imóveis rurais e, lógico, produzirem, aumentar a produção, a receita das suas famílias e, obviamente, abastecer o mercado. Então, gostaria, sim, de deixar esse registro e a gratidão ao governo e ao ministro Carlos Fávaro, exatamente por essa visão de país que ele, na verdade, tomou à frente do Ministério da Agricultura. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, presidente Chico Rodrigues, pelo seu pronunciamento sobre a reforma tributária que haveremos de votar amanhã. E Vossa Excelência faz um registro muito importante. Acho que todos os senadores receberam, na mesma linha de Vossa Excelência, receberam do ministro a comunicação da distribuição de máquinas, tratores, principalmente para a área rural. E permita a Vossa Excelência que eu diga aqui ainda, quero cumprimentar, como Vossa Excelência cumprimentou, o relator que fez um magnífico trabalho, o senador Eduardo Braga. Sabe que na última hora, o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ele nos pediu que eu falasse com a equipe e com o relator de uma emenda para a agricultura familiar na agricultura, na reforma tributária. E isso nós o fizemos, e quando eu estava lá no debate, inclusive, eu comecei a falar, diz, opa, já te atendemos. O Eduardo Braga é uma pessoa muito querida de todos nós, né? O ministro ficou muito feliz, ele comunicou também ao ministro que essa emenda que favorece a agricultura familiar, ela abraça todos nós, né? Porque todos nós temos agricultura familiar nos nossos estados. Então, eu cumprimento o ministro pelo movimento que fez e cumprimento o líder Eduardo Braga por ter acatado essa proposta que não é minha, é do senador Wellington. O Wellington Dias, a proposta é dele, ele não estava lá, e como o ministro mencionou, eu provoquei. E o senador rindo e brincando, né? Fica tranquilo, pai, acabei de aceitar agora essa emenda. Muito obrigado, senador relator. Muito obrigado, senador Chico Rodrigues. Bom, por orientação aqui do presidente Chico Rodrigues, ele disse que eu posso encerrar, assim eu faço. A presidência informa os senadores e senadoras que são convocados às seguintes sessões para amanhã, terça-feira. Sessão especial às 11 horas, destinada a celebrar os 75 anos da ACD. E sessão deliberativa ordinária às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade dessa sessão, a presidência declara o seu encerramento.